Oi, galerinha, bom dia. Tudo bom com vocês? Então, mais uma aula de português chegando aí, né? A casa de vocês. Mais uma manhã de segunda-feira que nós estamos reunidos, né? Reunidos para matar aquela saudade, para dar aquela revisada nos conteúdos, né? Estamos nos aproximando aí da semana de provas. Então é legal que todo mundo, né, dê aquela revisadazinha no conteúdo, para que quando chegar a prova, todo mundo consiga se sair muito, muito bem. Espero que vocês estejam muitíssimo bem hoje, tá? Desejo muitas coisas boas nessa manhã e que nós tenhamos uma aula muito proveitosa, tá certo? Hoje nós vamos sair de crônica, né? Encerramos crônica semana passada e agora falaremos sobre o que, professor? Falaremos sobre a grafia de alguns verbos. Alguns verbos, eles possuem algumas... É, deixam algumas pessoas indecisas na hora da escrita, certo? Então, hoje nós vamos ver como se escreve bem direitinho alguns verbos na língua portuguesa, certo? Preparei uma aula muito bacana para vocês. Confiem em mim, muito, muito especial mesmo. E aí, a gente vai iniciar falando sobre esses verbos aqui, terminados em J-A-R, né? J-E-A-R. Então, já e GA. Vamos ver direitinho aqui para que é que eles servem, como eu vou usá-lo, onde, quando, né, professor? Então, todo mundo bem ligadinho, tá? Cobro a vocês mais uma vez que vocês não deixem de fazer o trabalho que eu passei na sexta-feira. Ele vai ser bem importante para compor a nota de vocês. Então, quem ainda não assistiu a aula da sexta-feira, vai procurar no canal, tá? Para assistir e tudo dar certo. Então, ó, grafia dos verbos terminados em jar e gear. E aí, é, quando nós falamos nesse tipo de verbos terminados assim, muita gente fica indecisa, né? Porque, por exemplo, existem verbos que, palavras, na verdade, que são escritas com G e a gente faz aquela confusão. E agora? É G ou é J? É J ou é G? Então, para que a gente não fique indeciso assim, eu convidei uma galerinha massa, bem legal, para dar essa aula para vocês, que é a turma da Mônica. Convidei a turma da Mônica para bater um papo legal com vocês. E aí, eles vão estar nos explicando quando usar cada tipo de terminação. Então, a princípio, né, a gente tem esse títulozinho e uma regra, na verdade. Escreve-se com J a conjugação dos verbos terminados em já e GA. Então, todos esses verbos que terminem assim, com essa seguinte terminação, GA e já, nós vamos vê-los escritos com J. E aí, o primeiro deles, que o livro de vocês traz, lá na página 75, é o verbo arranjar. Então, arranjar, vejam, é terminado com já. Se é terminado com já, a escrita da palavra deve ser com J. Então, olha o que o Cebolinha fala para vocês. Oi, gente! Acho que arranjei novos amigos. Papá, vamos analisar a frase do Cebolinha aí. Cebolinha, todo mundo sabe, né? Ele não fala o R. Se ele não fala o R, ali no verbo arranjar, ele falaria alanjar, né? Então, ó, alanjei novos amigos. E aí vocês já observam, né, que esse verbo arranjar na fala de Cebolinha foi escrito com J, porque é terminado com já, ok? Aqui ele foi apenas conjugado. Eu alanjei, tá certo? Eu arranjei, que vem de arranjar. Aí o Cascão vai e diz assim, ó. E eu, que não sou bobo, fui arranjar esse guarda-chuva. Todo mundo sabe que o Cascão, né?
Ele não gosta de tomar banho. Ele não toma banho, morre de medo de água. E aí ele foi fazer o quê? Arranjar, escrito com J, tá? Um guarda-chuva para não se molhar. Então, lá na hora da prova de vocês, lembra da aula que o Cebolinha falou arranjar e o Cascão disse que ia arranjar um guarda-chuva. Então, eu já sei que o verbo arranjar é escrito com J. Passando, Mônica e Magali. Magali parece que está apressada, né? Só vive comendo essa melancia dela. Não divide com ninguém, não dá a ninguém. E aí parece que está saindo. E Mônica chega para ela toda irritada. Todo mundo sabe que Mônica é esquentada, né? Mônica é esquentadinha. Ama a Mônica, mas ela é esquentadinha assim. Coitado do Cebolinha. E aí Mônica diz, né? Nada disso, Magali. Eu não quero nem saber. Você não irá viajar. Eita! Então, toda vez que nós tivermos o verbo viajar, aí ele vai ser, terminado em já. Se é terminado em já, é escrito com J. Poderia ser, outra palavra aí, Messa, e também a gente teria o mesmo sentido, tá? De que alguém viajaria. Então, quando viajar for verbo, tiver a ideia da ação de viajar, por exemplo, Magali viajaria amanhã. Magali viajará amanhã. Então, nós temos aí, orações escritas com o verbo viajar. E o verbo viajar é escrito com J. Todo mundo entendeu? Pronto. Então, dá essa olhadinha aí. E lembra, Magali não vai viajar. Se Magali não viaja, viagem, aí no sentido de viajar, vai ser escrito com J. Nós vamos ver ainda hoje que há uma dualidade da palavra viagem. A viagem com J e a viagem com G. Hoje nós vamos aprender como usar cada uma delas, mas por enquanto estamos falando apenas do verbo viajar, ok? Que é escrito com J. Aí, tará, Cascão continua medroso. De repente, né, no caminho de casa, Cascão se depara com o céu se transformando aí numa tempestade vindo pela frente, né? E ele começa a temer, ele começa a se assustar. Por quê, galera? Porque Cascão não gosta de tomar banho. E aí, olha o que acontece. Quando eu tenho o verbo relampejar e trovejar, a escrita da palavra vai ser como? Vai ser com a letra J, porque é terminado em já. Então, olha o que o Cascão diz. Minha nossa, tenho que correr, pois já começou a trovejar e relampejar. Então, observem aí na fala dele, tá? Relampejar e trovejar é escrito com a letra J e não G. Aí, Cascão ainda, né, tá sendo vítima muito de mim hoje aqui nessa aula para vocês. O verbo encorajar, como é que se escreve? É com J. Por quê? É terminado em já. Então, quando for lembrar do verbo encorajar, lembra de que Cascão não gosta de tomar banho porque tem medo de água. Então, Magali começou a correr atrás dele, falou em banho, ele, foi embora. E aí, quando ele foi embora, o que é que ela diz? Espera, Cascão, vou te encorajar a tomar banho hoje. Será? E aí? Será que ele vai ter coragem de tomar banho? Sei não, viu? O cara não gosta de água, então é complicado, né? Então, toda vez que eu tiver a palavra encorajar, ela vai ser escrito com J. Aí, temos, uma homenagem aqui. Lisonjear. Eu estou, né, muito feliz, muito encantado a partir de algumas coisas. Lisonjear dá essa impressão, tá?
Então, Cebolinha, né, apaixonado por Mônica, eles brigam, mas para quem acompanha aí Turma da Mônica Jovem, sabe, né, que eles vão ter um romancezinho mais à frente. Então, já deixo a indicação, Turma da Mônica Jovem é um gibi muito bacana para se ler, tá, pessoal? E aí, ó, enquanto não cresceram, né, Cebolinha tá aqui mostrando seus dotes, dando uma de cantor. E aí vai e fala para Mônica o seguinte na canção, olha só. Mônica, seu cabelo é da ola. Então, ó, todo cantor cantando aí, elogiando a menina. E ela, né, ficou toda feliz. Olha o que ela diz. Obrigada, Cebolinha. Só não te darei uma coelhada porque estou lisonjeada. Então, Mônica, dessa vez, não ficou irritada com ele e disse que não daria uma coelhada nele, né? Porque ele cantou para ela. E aí, ó, deixou-a feliz, deixou-a encantada. E foi o que ela disse? Eu estou lisonjeada. Então, aí a gente tem o verbo lisonjear. Toda vez que eu tiver o verbo terminado em gear, ele vai ser escrito com a letra J. Beleza? Aí, por último, eu tenho aí, qual é o verbo, professor? Gorjear. O verbo gorjear, quando é terminado em GA, ele também é escrito, né, com o quê? Escrito com J. Então, ó, eu adoro Mônica aí, né, passeando pelo Parque Municipal de Petrolina. Mônica vai e diz: eu adoro quando os pássaros gorjeiam assim. É top demais. Nem sabia que Mônica falava top, mas hoje em dia, né, tá aí, variante linguística. Então, vejam só. Na palavra gorjeiam, a gente tem aí o sentido de cantar, tá? Os pássaros cantam assim. Então, gorjear significa cantar. Então, aí nós temos um exemplo do verbo terminado com J. E aí, se ele é terminado em GA, a escrita pede que seja com a letra J. Tudo bem? Então, vocês vão voltar a esses slides aí, essa aula, para ver cada um dos verbos. Mas, ó, não se assustem, tem ele também escrito aí na página 75. Eu só quis inovar, digamos assim, fazer uma aula mais animada para vocês, para não precisar estar explicando gramática, só com exemplos assim, sem acontecer, digamos assim, lá no quadrinho e tal. Não gosto muito disso. E aí a gente viu o quê? De uma forma mais dinâmica, que a gramática está no nosso falar, a gramática está no nosso dia a dia. E aí eu mostrei para vocês, através das falas dos personagens, certo? Por último, para acabarmos a aula hoje, vou mostrá-los a diferença de escrita entre o verbo viagem ou entre as palavras viagem com G e a palavra viagem com J. A diferença, onde é que eu encontro, professor? Na página 76. Na página 76, a gente vai ter lá o seguinte, ó, que a palavra viagem, quando for escrita com G, ela vai ser um substantivo. O que é um substantivo? Por exemplo, o que é que eu estou aqui na minha mão agora? Uma caneta. Isso aqui é o quê? Um livro. Isso daqui, uma garrafa. Isso daqui, um óculos. Então, tudo que tem um nome é substantivo. Substantivo é a classe de palavra da língua portuguesa que serve para o quê? Nomear as coisas. Então, pega seu caderno, seu post-it e escreve isso daí. Substantivo, nomeia as coisas, é um nome. Então, toda vez que viagem foi escrita com G, trata-se de um substantivo. Para tanto, essa palavra deverá ser precedida de um determinante.
Como assim, professor? O que é preceder? Ela tem que ser antecedida. Antes da palavra viagem, vai ter que vir um determinante. Esse determinante pode ser um pronome, pode ser um artigo. Então, por exemplo, essa viagem está demorando. Então, viagem aí vai ser substantivo, porque eu usei um pronome essa antes dela, tá? Olha o exemplo aqui, A viagem será ótima, acredite. Nesse sentido, viagem escrita com G, eu tenho o quê? Eu tenho um substantivo. E olha a palavra que a precede aí. Tá vendo esse A, que eu puxei uma setinha e coloquei artigo? O artigo é uma classe de palavras, que serve para determinar o substantivo. E aí eu posso ter um artigo definido ou indefinido. Nesse sentido, aqui a gente tem um artigo definido feminino, né? A viagem. Então, determinei é um substantivo, tá bom? Então, viagem com G, substantivo. E quando eu tenho viagem com J, professor, o que é que ela quer dizer? A palavra viagem com J será escrita assim quando for conjugada no verbo viajar, quando nós pegarmos lá o verbo viajar. Por exemplo, eu vou dizer assim, eu viajei, né? Eu posso dizer assim? Posso. Eu posso dizer eu viajo? Posso. E aí, veja, mas quando esse verbo tem que vir conjugado aí, no subjuntivo, então eu vou ter o quê, professor? Eu vou ter que escrevê-lo com J. Então, os verbos aí, no subjuntivo. Viajar no subjuntivo. O que é que a gente vai encontrar? Vamos encontrar da seguinte maneira. É necessário o quê? Que eu viaje, que tu viajes, que ele viaje, que nós viajemos, que vós viajeis, que eles ou elas viajem. Esse quezinho aí virá no subjuntivo, tá, gente? Porque o subjuntivo, ele serve para indicar um acontecimento, talvez que ainda é meio incerto. Será que eu viajarei? E aí, que eu viaje ainda hoje, que eles viajem, tá? Então, sempre que você tiver o subjuntivo, o verbo aí, você vai escrevê-lo com o quê? Vai escrever com J. E observa lá, espero que eles viajem bem. Ali não é substantivo, é verbo. Verbo conjugado no presente do subjuntivo. Por exemplo, você pode vir aqui nessa outra palavra e perguntar a ele: quem é que viaja? Acredite. O verbo é acreditar. Então, quem é que tem que acreditar? Eu, você, tal. Nesse caso aqui, é você acredite, tu acredites. Então, você tem que acreditar que o quê? Que a viagem será ótima. A viagem aqui, é sujeito da oração, tá? Então, não pode ser verbo. Se é sujeito, não é verbo. O que é que será ótima? Pergunta para ela. A viagem. Agora, pergunta aqui, o que é que eu espero? E eles façam o quê? Que eles viajem. Então, aqui, é ação. A ação de viajar não é mais substantivo, é verbo. Então, quando indicar uma ação e essa ação estiver conjugada no presente do subjuntivo, eu tenho que o quê? Que viagem vai ser escrita com J. E aí nós terminamos o conteúdo de hoje, falando dessa diferençazinha entre os verbos, né, terminados em já e GA, e entre viagem com G e viagem com J. Consulte as páginas 74, 75 e 76, tá? Para que vocês tirem
as dúvidas que restaram aí, se restaram dúvidas, ou podem estar buscando em outras fontes também. É sempre bom, tá? A gente consultar algumas fontes para que a gente não fique com dúvidas, tá bom, gente? Então, um abraço, até a nossa próxima aula de quarta-feira, tá? E fiquem bem, cheiro no coração. Tchau, tchau.